Oi, gente, meu nome é Pedro, também conhecido como Gucci, sou professor do cursinho Gera Bicho, e eu vou dar a primeira aula de matemática da sexta-feira, que a gente vai falar um pouco sobre álgebra. Então, o primeiro assunto que a gente vai ver é razão. Então, para a introdução, vou definir o que é razão. Razão nada mais é que uma divisão, porém ela tem uma função específica que é mostrar a relação entre dois valores de uma mesma grandeza. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui. Então, a razão de A para B pode ser escrita como A para B, ou A dois pontinhos B, ou A barra B, né? Ou dessa forma que a gente está mais acostumado aqui, A dividido por B. O que isso mostra? A relação de A e A em relação a B. Então, quando a gente compara dois valores, que estamos determinando uma relação entre eles. Então, isso aqui é uma introdução básica de razão, vai fazer mais sentido quando eu mostrar o exemplo, né? Então, uma feira de adoção há 15 cachorros e 12 gatos. Qual é a relação entre o número de cachorros e o número de gatos? Então, a gente tem o número de cachorros, que eu vou chamar de C, que são 15, e o número de gatos, que eu vou chamar de G, é igual a 12. Então, qual que é a razão entre eles? Qual que é a relação entre o número de cachorros e gatos? Então, o número de cachorros em relação ao número de gatos. Gatos. Então, 15 e 12, a gente pode simplificar 5 quartos. Então, a relação entre cachorros e gatos são 5 quartos, ou seja, para cada 5 cachorros existem 4 gatos. E agora, qual é a razão entre o número de gatos em relação ao total de animais? Então, total vai ser 15 mais 12, que é igual a 27, certo? Então, nós temos qual que ele quer, a razão entre o número de gatos em relação ao total de animais. Então, número de gatos em relação ao total. Lembrando que eu sempre falo que em relação, a razão entre eles é sempre a divisão. Então, gatos em relação ao total dividido pelo total. Número de gatos é 12, número total é 27. O que a gente tem com essa divisão aqui? Que a cada 27 animais, 12 deles são gatos. Ou a gente pode simplificar, 4 nonos. Então, dentre 9 animais do total, 4 deles são gatos. O que faz sentido que a gente viu aqui em cima, que a cada 4 gatos tem 5 cachorros. Na verdade, a cada 4 gatos tem 5 cachorros. Então, se a cada 9 animais tem 4 gatos, ou seja, faltam 5 cachorros para dar o total, que é 12 aqui na nossa relação, né? Essa aqui é a parte de razão, é bem simples para entender, só simplificando. O que é razão? É a divisão entre um número e outro de mesmas grandezas. O que são essas grandezas? No caso aqui, a gente está comparando animais, no caso, cachorros e gatos, né? A gente pode comparar pode ser medida, a gente pode comparar peso. Grandezas são esses tipos de números, né? São que mostram alguma coisa. Então, animais, distância, velocidade, são grandezas, né? Já vou falar disso aqui mais para frente. E agora, só entendendo como é razão, vou falar um pouco sobre proporção. O que é proporção? Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Como assim? Então, a gente tem a razão de A para B, vai ser igual a C para D, que vai ser igual a uma constante. Sei que talvez falando assim fique um pouco complicado em matematiquês, né? Mas eu vou mostrar algum exemplo para ficar mais fácil de entender mais para frente. Então, a gente lê de tal forma como A está para B, assim como C está para D. Então, A está para B, então A está para B, então A dividido por B, lembrando que está para, a gente pode chamar como um sinal de divisão, assim como a gente pode traduzir para igual. Então, A está para B, assim como, então A dividido por B, assim como igual C está para D. Isso aqui vai dar um valor. Então, A dividido por vai dar um valor, C dividido por D vai dar o mesmo valor, que a gente chama esse aqui de K, que é nossa constante de proporcionalidade. Então, uma curiosidade
é o que a gente chama o número de ouro, que é o Φ, que é a razão áurea também. Não sei se já ouviram falar, mas provavelmente vocês já viram essa relação aqui, que a gente chama de relação de Fibonacci, né? Que é um matemático. O que essa razão nos mostra, essa relação de Fibonacci? Se a gente dividir o número da frente sobre o de trás, então 55 dividido por 34 dá aproximadamente 1,6. 34 dividido por 21 dá aproximadamente, então 34 dividido por 21, aproximadamente 1,6. É 1,6 alguma coisinha. Então, a gente chama esse número de 1,6 como a proporção áurea, o número de ouro, né? Que a gente chama de Φ. E essa relação eu posso mostrar aqui, né? 55 por 34 vai ser igual a 34 por 21, que vai ser mais ou menos 1,6. É bem por cima, não é exatamente igual, né? É só para a gente ter essa ideia de proporcionalidade. Então, 35 por 34 vai ser a mesma coisa que 34 por 21, vai ser 1,69 e por aí vai. Então, onde é utilizada essa proporção, que também é conhecida como proporção divina? A gente pode ver aqui em exemplos da natureza, como isso aqui é uma concha de um bicho que chama Nautilus. Ele é um bicho aquático, né, um animal aquático. Ele tem esse formato de espiral crescente aqui na concha dele. Como a gente pode ver, lembra um pouco esse símbolo. De novo, mais um exemplo na natureza. O furacão, a gente pode observar uma imagem aérea dele. Também tem esse formato aqui dessa espiral. Em construções da arquitetura também eles gostam de fazer isso. Esse aqui é uma escada em espiral de uma construção, se não me engano, lá em Barcelona. Na arte, de novo, que é a Mona Lisa, que eu acho que muitos conhecem do Leonardo da Vinci. De novo, você pode ver a proporção no rosto, nos braços, na proporção da cabeça. Então, ela é muito utilizada por artista, por sequência. Por isso também ela tem um número de proporção áurea. E agora uma brincadeirinha também, aqui com o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e também nosso querido Neymar, nas suas quedas incríveis, podemos também que pode ser aplicada a proporção áurea. Então, voltando agora para a explicação de proporção, a gente tem algumas propriedades. Então, a gente tem a propriedade famosa até, que é a famosa multiplica em cruz, né? Então, multiplica em cruz, A está para B, assim como C está para D, multiplica em cruz, então A vezes C vai ser igual, A vezes D, desculpa, vai ser igual a B vezes C. Então, lembrando os professores de matemática, sempre a gente já acostumado a fazer isso em, às vezes, equações e tudo mais, podemos multiplicar em cruz, x vezes z vai ser igual a w vezes y. Só escrevendo de uma outra forma para ver se fica mais claro. Então, e segunda propriedade, A está para B, assim como C está para D, vai ser a mesma coisa que A mais C dividido por B mais D. Detalhe que a gente tem que manter essa ordem aqui, o de cima fica em cima, o de baixo fica embaixo, e também a gente tem que lembrar que é tudo isso aqui, né? Pode colocar o parênteses, não precisa, mas para ficar mais claro, é o parênteses. Então, A mais C vai ser dividido por B mais D, vai ser a mesma coisa que C dividido por D ou A dividido por B. Essa aqui é a propriedade que a gente acaba utilizando de vez em quando, é mais raro de usar, mas essa aqui é primordial, acho que na matemática em si. Todo mundo já usou, acho que uma vez na vida, a multiplicação em cruz. Então, para ficar mais clara essa ideia de proporção, eu vou passar alguns exercícios aqui para ficar melhor. Então, meu carro tem um tanque de 40 litros e com o tanque cheio ele roda 320 km. Qual a autonomia do carro? Então, o que a gente quer dizer com autonomia? Quantos quilômetros por litro ele faz? Então, quer saber a razão, né? Quilômetros por litro. A gente tem que ele com 320 quilômetros, lembrando que 320 quilômetros ele faz com 40 litros. A gente pode cortar os zeros aqui. 32 dividido por 4 costuma dar 8. Então, nosso carro faz 8 km por litro. Muitos já devem também ter ouvido isso. A autonomia do carro, quantos quilômetros ele faz com 1 litro
Tá aqui um exemplozinho do dia a dia, que a gente utiliza razão e proporção. Agora outro exercício, agora um pouco mais de matemática, e às vezes escrito assim, direto em português, né? Misturando português e matemática, foi mais difícil de entender, mas eu vou ensinar vocês a traduzir ele para matemática, né? Que está escrito para matemática. Então, 5 está para 2. Então, lembrando que esse está para... Lembra a divisão? Então, 5 está para 2, assim como a gente pode traduzir como igual, assim como 2x mais 4, detalhe no parênteses, então 2x mais 4, tudo isso está para 8. Então, está para, lembra, divisão, está para 8. Encontra o valor de x. Como a gente faz isso, a gente tem que isolar o x. E a gente tem que deixar ele sozinho. Já vou explicar a parte de equação de primeiro grau lá para frente, mas isso aqui é uma matemática básica, eu vou fazer com vocês junto aqui. Então, agora lembrando das nossas propriedades, podemos multiplicar em cruz. Então, 5 vezes 8, vou fazer uma setinha aqui, 5 vezes 8 vai ser igual a 2, que multiplica 2x mais 4. Lembrando sempre de manter o parênteses, então é 2 que multiplica tudo isso. Então, 5 vezes 8 costuma dar 40. 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes 4 dá 8. Aqui a gente isola o x. 4x vai ser igual a 40 menos 8. 4x vai ser igual a 32. X vai ser igual a 9. Acertei a conta? Às vezes eu erro de conta de cabeça aqui. 32 vezes 4 dá 8, né? Então, x vai ser igual a 8. Certo? Agora, mais um exemplo. Agora, utilizando a proporção, o município tem 35 mil habitantes. Então, esse aqui é o total de pessoas. A razão entre os moradores da zona rural e o total é de 2/7. Quantos habitantes moram na zona rural? Vamos lá de novo traduzir o exercício. Então, primeira informação que ele nos dá. Ele diz que o nosso total é igual a 35 mil habitantes. E a razão entre os moradores da zona rural, então, rural, eu vou chamar de R, então, moradores, zona rural, vai ser, então, a razão entre os moradores da zona rural e o total é igual a 2/7, certo? Como ele disse aqui. Então, e quantos habitantes moram na zona rural? A gente quer saber essa informação aqui. A gente pode substituir aqui. Rural, a gente pode manter o R. O total, ele nos deu, que é 35 mil. Eu podia colocar os zeros aqui, eu vou chamar de mil, porque não vai fazer diferença aqui. Então, 35 mil. De novo, chegamos a uma propriedade, a propriedade do multiplica em cruz. Então, 7 vezes R dá 7R, vai ser igual a 2 vezes 35 mil. 7R vai ser igual a 35 vezes 2, 70 mil. R vai ser igual a 70 mil por 7, que dá 10 mil. Então, voltando ao raciocínio todo do nosso exercício aqui, o exercício nos deu o total de habitantes e a razão entre os moradores da zona rural e o total. E que a gente queria saber quantos moradores são da zona rural. Então, a gente tem nossa razão, 2/7, 2 está para 7, assim como moradores da zona rural está pelo total. A gente substituiu os valores de o que a gente tinha, que era o total, multiplicou em cruz, isolou o R, que é o que a gente queria saber, e achou o valor de quantos moradores da zona rural. Certo? E se ele pedisse quantos moradores da zona urbana? Vamos considerar que tem moradores da zona rural e da zona urbana. Se... parou de funcionar minha luzinha aqui. Se existem 35 mil habitantes
Na zona rural, e tem um total de 25 mil. Voltou aqui. Desculpa, gente, vamos voltar. Se ele perguntasse quantos moradores da zona urbana existem, se a gente sabe que tem 10 mil na zona rural, então, zona urbana. Agora vai ser mais difícil que eu tô sem a luzinha aqui. Da zona urbana vai ser igual o total. Só um segundo. O total menos a zona rural. Então, 35 mil menos 10 mil vai ser igual a 25 mil. Então, assim como a gente tem o exercício deu algumas informações, a gente consegue achar várias outras. Só dando um exemplo, caso tivesse quantos moradores, qual que é a razão entre os moradores da zona rural e zona urbana? Isso aqui eu estou inventando agora, tá? Então, só para dar um complemento a mais na aula. Então, a gente achou que na zona urbana são 25 mil. Daí ele nos pergunta, qual que é a razão entre os moradores da zona urbana e a zona rural? Zona rural e da zona urbana, desculpa. Então, qual a razão entre os moradores da zona rural e da zona urbana? A gente só substitui os valores. Da zona rural, a gente encontrou que é 10 mil. Da zona urbana, 25 mil. Podemos cortar aqui. A gente pode dividir por 5, então 2 quintos. Pronto, achamos a razão entre os moradores da zona rural e da zona urbana. Então, de novo, o que essa razão nos diz? Que a cada 5 moradores da zona urbana, existem 2 moradores da zona rural. Certo? Agora, tudo isso que eu expliquei, a gente pode utilizar nisso aqui, na famosa regra de 3, que eu acho que é uma das coisas mais utilizadas tanto na matemática, química, física, na vida também. Como eu coloquei a brincadeirinha aqui, regra de 3 pode ser usada em qualquer prova de exatas. Tem alguns professores que gostam, não gostam, mas uma coisa que a gente tem que saber usar, e porque ela é muito útil, dá para resolver bastante coisa com ela. Então, regra de 3 simples. Então, regra de 3 simples nada mais é que uma maneira prática para resolver esses problemas que envolvam 2 grandezas proporcionais e 3 valores conhecidos. Então, como a gente vai resolver? A gente separa em colunas as grandezas do mesmo tipo. 2. Identifica as grandezas se são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente monta a proporção e resolve. Eu sei que é um passo a passo meio de inicial assim, mas eu vou passar algum exercício de exemplo, que vai ficar mais fácil de entender. Então, e por último também, ver se o resultado faz sentido. Agora, primeiro exercício, de grandezas diretamente proporcionais. Então, como montar exemplo? De novo, vamos lá para o exercício. Parece que eu estou indo meio rápido, mas acho que a parte do exercício que eu vou explicar devagar. Uma fábrica de suco de laranja usa 24 laranjas para produzir um galão de 2 litros de suco. Quantas laranjas são necessárias para produzir 5 litros de suco? Então, a nossa regrinha voltando para a regrinha, separar em colunas grandezas do mesmo tipo. Né? Identificar. Então, quais são nossas grandezas aqui? Nossas grandezas são laranjas. Então, quantas laranjas geram tantos litros de suco? Então, nossas grandezas são laranjas e litros de suco. Certo? De novo aqui, quantas laranjas e litros de suco. Já estou separando as informações aqui. Então, separar as grandezas do mesmo tipo em colunas. Quais são as grandezas? Laranjas e litros de suco. A gente separa. 24 laranjas fazem 2 litros de suco, como diz o enunciado. Quantas laranjas? Então, X laranjas são necessárias para produzir 5 litros de suco. Então, montamos nossa tabelinha. Pense que é uma tabelinha de Excel ou tudo mais. 24 laranjas fazem 2 litros de suco. X laranjas fazem 5 litros de suco. Quantas são esses X laranja, né? Então, só voltando aqui. Agora a gente identifica se são diretamente ou inversamente proporcionais. Você me diz, mas você não explicou nada, o que é diretamente, inversamente. Vamos lá. Eu sei que aqui no enunciado está diretamente proporcionais, mas vou explicar para vocês. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando uma aumenta, a outra também vai aumentar junto. Então, um exemplo aqui, quantos mais laranjas a gente tiver, mais suco a gente vai utilizar, vai fazer, certo? Ou um outro exemplo,
quanto mais energia a gente gastar, mais caro vai vir a conta. Ou quanto mais rápido a gente andar com o carro, mais quilômetros a gente anda também. Então, são coisas desse tipo. Então, quanto uma aumenta, a outra aumenta. Lembrando das setinhas aqui. Então, como a gente identifica se elas são diretamente ou inversamente proporcionais? A gente utiliza um pouco da lógica, né? Então, quanto mais laranjas, então a gente vai produzir mais ou menos sucos. Então, se a gente espremeu uma laranja, deu tanto suco. Se a gente espremeu 2 laranjas, vai dar mais suco. Acho que isso todo mundo concorda. Então, quanto mais laranja, mais suco. A gente desenha setinhas, né? Ou desenho para cima ou para baixo. O que importa é, se elas estão na mesma direção, quer dizer que elas são diretamente proporcionais. Então, quanto mais laranjas, mais litros de suco, elas são diretamente proporcionais. Então, a gente já acabou de identificar, elas são diretamente proporcionais. Depois que a gente identificou que elas são diretamente proporcionais, a gente tem que saber como resolve cada tipo. Então, elas são diretamente proporcionais, a gente multiplica em x também. Então, a relação diretamente, então, quanto mais laranjas, mais litros de suco a gente produz, multiplica em x, vai ficar 2 vezes x laranjas, vai ser igual a 24 vezes 5. Deixa eu escrever alguma coisa embaixo. Tá. Então, a gente pode 24 vezes 5 vai dar 120. X vai ser igual a 120 sobre 2. E costuma 120 dividido por 2 dá 60. Então a gente descobriu que X laranjas são 60 laranjas são necessárias para fazer 5 litros de suco. Agora vem a última pergunta para saber se a gente acertou ou não o exercício. A gente definiu que elas são diretamente proporcionais. Então todo mundo concorda que quantos mais, se a gente fez mais litros de suco, a gente fazia 2 litros de suco, agora a gente faz 5. A gente ia precisar de mais laranjas? Então, se a gente 24 laranjas faziam 2 litros de suco, a gente encontrou que 60 laranjas fazem 5 litros de suco. Então, faz sentido, então a gente acertou a nossa questão. Certo? Se a gente não errou em nenhuma conta e tudo mais, a gente acertou a questão. No caso, a nossa ideia, né, de diretamente proporcional ou inversamente proporcional, a gente descobriu que está certo. Beleza? Agora vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, vou ler o enunciado e depois dar alguns exemplos. Em uma obra, 3 pedreiros demoram 7 dias para realizar o serviço. Quantos dias demoram se tivessem 5 pedreiros trabalhando? Então, vamos usar a lógica de novo. Inversamente proporcionais. Por exemplo, pedreiros e dias de trabalho. Todo mundo concorda que quanto mais pedreiros trabalhando, detalhe nas setinhas aqui, estou fazendo com a mão, né? Quanto mais pedreiros trabalhando, vão demorar menos dias para a obra ficar pronta. Ou, por exemplo, a gente está dirigindo numa viagem. Se a gente dirigir mais rápido, ou seja, aumentar a velocidade, nosso tempo de viagem diminui, certo? Ou, sei lá, outro exemplo, vazão de água, né? Um tanque tem um buraco que sai água. Se a gente aumentar o buraco, vai diminuir a quantidade de água no tanque. Então, esses tipos são grandezas inversamente proporcionais. Lembrando da setinha que eu estou fazendo aqui com a mão. Agora, os primeiros passos são iguais do grandezas diretamente proporcionais. São identificar nossas grandezas. Quais são nossas grandezas desse exercício? Pedreiros, então pedreiro é uma grandeza, e dias. Então, 3 pedreiros demoram 7 dias para fazer obra. Quantos dias, então, quantos dias, X dias, demorariam se tivessem 5 pedreiros trabalhando? Então, separamos uma coluna, pedreiros e dias. De novo, 3 pedreiros fazem a obra em 7 dias, 5 pedreiros fazem a obra em X dias. Então, de novo, qualquer prova de matemática, regra de 3. Não é qualquer prova, mas acho que quase todas elas funcionam. Então, como a gente monta e resolve uma regra de 3? Vamos lá, montamos a nossa tabelinha. Agora a gente tem que a parte, acho que mais importante do exercício é descobrir se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos usar a lógica. Se a gente aumenta, a gente tinha 3 pedreiros trabalhando, fazendo a obra em 7 dias. Se a gente aumentar para 5 pedreiros, usando a lógica, pensando que os pedreiros vão continuar trabalhando normalmente, né, não vão parar para conversar, então
brincadeira, mas se a gente aumenta o número de pedreiros, o número de trabalhadores, a obra vai ficar pronta em menos dias, certo? Então, quanto mais pedreiros, menos dias para a obra ficar pronta. Beleza, identificamos que ela é inversamente proporcional. Então, a gente tem 2 métodos para resolver grandeza inversamente proporcional. Minha dica é, escolhe um, abraça ele, e é isso, não tenta ficar decorando os dois. Olha o que você mais gostou e faz. Então, vou passar os dois para todo mundo, né, escolher o seu. Então, primeira coisa, a gente inverte as linhas de uma das colunas e multiplica e depois multiplica em x. Então, a gente tem nossa tabelinha que a gente já tinha montado, a gente inverte as linhas de uma coluna. Eu vou escolher a de dias, então a gente tinha 3 pedreiros fazendo a obra em 7 dias, 5 pedreiros fazem x dias, a gente só inverte. Agora essa lógica de ler não faz mais sentido, então a gente inverte, então 3x, 5, 7. A gente tinha 3, 7, 5x. E multiplica em cruz. Então, daí a mesma coisinha do outro. 5x é igual a 3 vezes 7. Então, 5x é igual a 21. X é igual a 21 sobre 5, que dá 4,2 dias. Certo? Então, agora a gente vai para a nossa lógica. A gente aumentou o número de pedreiros, o tempo de obra diminuiu, porque antes com 3 pedreiros a obra era feita em 7 dias, agora com 5 pedreiros a obra é feita em 4,2 dias. Então, faz sentido, a gente acertou a nossa lógica de grandeza inversamente proporcional. Agora, mesmo exercício, só que agora o segundo método. Ao invés de a gente sair, inverter e multiplicar em x, se a diretamente proporcional a gente multiplica em x, a inversamente proporcional a gente pode só simplesmente multiplicar reto, certo? Então, diretamente em x é inversamente reto. Então, 5 vezes x vai ser igual a 3 vezes 7. Vocês podem reparar que é a mesma conta do outro, né? X vai ser igual, na verdade, 21 sobre 5, que é igual a 4,2. Então, de novo, é o mesmo exercício, vai dar o mesmo resultado e tá tudo certo. Essa foi a parte de razão, proporção e regra de 3. Agora vamos explicar um pouco sobre porcentagem, que um monte de gente acha difícil. Eu não vou chegar na parte de matemática financeira, que isso a gente vai ver lá mais para frente no cursinho. Eu vou dar uma noção básica de porcentagem. Então, porcentagem. O que é a porcentagem? Nada mais é que a gente utiliza esse símbolo e a gente pode representar isso por uma razão. Então, por cento vai ser igual a mesma coisa que A dividido por 100. Então, a gente até pode tirar um pouco isso da leitura, né? X por cento ou X por 100. Então, X por 100. Temos já a definição do que é porcentagem, né? Lembrando esse símbolo também, muita gente lembra. Tem o zero em cima, zero embaixo. Então, mesma coisa aqui, o 100, certo? Então, essa é a definição de taxa percentual. Então, a gente tem algumas formas de representar ela. Então, a forma que a gente está acostumado, 60%, então 60 dividido por 100, só que como isso representa uma divisão, a gente pode separar, então, 60 dividido por 100, que é a mesma coisa que 6 dividido por 10, que é 0,6. Então, isso também representa uma porcentagem de 60%. Porque a gente só fez esse passo a passo mostrando como a gente chegou nele. Então, essa é a chamada de forma percentual, 60%, o símbolo do percentual, ou forma unitária. Por que unitária? Porque ela não tem o símbolo do percentual, então ela é representada com 0,6. Então, porcentagem não é nada mais outra forma de representar uma proporção. Agora vamos para alguns exercícios de fixação. Então, represente a taxa percentual de todas as maneiras que eu conseguir. Como a gente não está ao vivo, nada, eu vou fazer aqui com vocês. 40%. A gente pode, se vocês quiserem fazer
sozinho, vocês podem pausar o vídeo, eu vou passar aqui as respostas depois. Então, 40% é a mesma coisa que 40 por 100, lembrando da leitura, podemos simplificar, 4 dividido por 10, que é igual a 0,4. Mesma coisa com 75%, vai ser igual a 75 por 100, ou simplesmente só 0,75. 100%, 100 dividido por 100, podemos cortar os zeros, que fica 1 por 1, que é igual a 1. Então, 100% é 1? É a mesma coisa. Se você falar alguma coisa é 100%, quer dizer que ela vale 1. E 135%, muda a lógica? Também não muda. Na verdade, não muda, mantém a mesma, né? 135 por 100. Que isso tem que ficar atento ao detalhe. Vale 1,35, certo? Então, a gente pode até pensar como a vírgula anda. Como a gente está dividindo por 100, a nossa vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, nossa vírgula estava aqui, 1, 2. 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 Virou 1,35, certo? Porque a gente dividiu por 100. Agora, faremos aqui ao contrário. Vai transformar a taxa unitária em taxa percentual. Então, 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido por 10, que é a mesma coisa que 20 dividido por 100, que é a mesma coisa que 20 por 100, mesma coisa que 20%. 0,05 é igual a 5 dividido por 100, porque nossa vírgula estava aqui, andando 2 casas para a direita. Então, dividir por 100 é igual a 5%. 0,33. Então, é 33 dividido por 100, que é a mesma coisa que 33%. 1,47 é a mesma coisa que 147 dividido por 100, que é igual a 147%. Certo? Então, agora vamos para alguns exercícios de porcentagem de uma quantia. Então, vou passar 2 jeitos de resolver. Um é utilizando regra de 3 e o outro utilizando o método mais direto, que é o que eu mais gosto, né? Então, quanto é 40% de 120? Então, o primeiro pensamento que a gente vai fazer é uma regra de 3. Então, nossas grandezas são porcentagem e dinheiro, certo? Então, dinheiro e porcentagem. Nossa, ficou feio isso aqui. Porcentagem. Então, pronto, nossa tabelinha está montada. 120 vale nosso 100%, né? Quanto é 40% de 120. Vamos considerar que 120 é 100%. Quanto é 40% disso? Então, 40%, x. Então, 120 vale 100%, x vale 40%. Agora, geralmente, grandeza... a gente tem que definir relação diretamente ou inversamente proporcionais. Geralmente, porcentagens são sempre diretamente proporcionais. Mas a gente pode usar a lógica assim. Vamos pensar numa promoção de loja. Se a gente tem um produto que ele valia R$120, ou seja, ele vale 100%. Se ele teve uma promoção, agora ele vale 40% do seu valor, ele vai valer menos, certo? Então teve uma promoção no caso de 60% de desconto, ele vai valer agora 40% do valor dele. Então, quanto menor a porcentagem, menor vai ser o valor. Como a gente tem uma conta diretamente proporcional, multiplicamos em cruz, vai ficar 100x, vai ser igual a 120 vezes 40. X vai ser igual a 120 vezes 40 dividido por 100. Lembrando que 100 tem que dividir os dois aqui, né? Então, cortou um zero, cortou o zero, cortou o outro. X vai ser igual a 12 vezes 4, R$48, né? Eu defini a grandeza aqui, que é reais. Então, primeiro pensamento é fazer uma regra de 3. Tá errado? Então, às vezes você quer achar um jeito mais rápido de resolver,
ou que você não tem muito espaço para fazer, a gente vai para o segundo método, que é o que eu chamo de transformar o português em matemática. Então, quanto é? Então, o quanto, lembra nosso x, é igualdade. Então, x vai ser igual a 40% de 120. 40%, lembrando que a gente pode escrever assim, ó, 40% de 120 vezes 120. Então, lembrando que t a gente pode trazer como uma multiplicação. Então, 40% de 120. Então, x vai valer 40% vezes 120. Podemos cortar os zeros. Chegamos na mesma conta aqui de cima. 12 vezes 4, 48. Ou, de outro jeito, 40% a gente também pode representar como 0,4. 0,4 vezes 120. 0,4 vezes 120 também dá 48. Então, esse é o jeito, utilizando porcentagem direto, né, traduzindo do português para a matemática. Ah, mas eu gosto de fazer por regra de 3, me sinto mais confortável. Tá errado. Não, não tá errado. Eu até falo, escolhe o jeito que você se sente mais confortável para fazer resolver o exercício. Do jeito, mantendo o método certo, né, de resolução, pode escolher qualquer um dos dois, né? Agora, para o segundo exercício, 25% de quanto dá 75? Agora, por regra de 3, já fica mais complicado para montar isso aqui. Vou chamar de 75, montar nossa tabelinha aqui. Vou montar mais para o canto. Nossa tabelinha. Como a gente coloca esses valores aqui? Então, de novo, porcentagem e o número aqui. 25% de quanto dá 75? Então, a gente encara como isso aqui fazendo por regra de 3. 25% vale 75. X vale 100%. Certo? Esse é o que eu falo que é meio complicado de enxergar essa conta. Então, 25% de quanto? Então, 75 é 25% de qual valor? No método 2 vai ficar mais claro, e por isso que eu vou mostrar o que eu gosto mais do método 2. Então, de novo, multiplica em cruz aqui, vai ficar 25x vai ser igual a 75 vezes 100. 25x é igual a 7.500. X é igual a 7.500 dividido por 25. 7.500 dividido por 25 dá 300. Fiz a conta certa? Fiz a conta certa. Agora, vamos para o segundo método. Aqui eu já multipliquei em x direto, porque, de novo, porcentagem quase sempre vai ser regra de 3, diretamente proporcional. Agora, por que eu gosto desse método? Vamos traduzir o que está aqui para matemática. 25%, a gente já sabe que pode escrever assim. 20% de quanto? Então, 25% de, lembrando, ver multiplicação, quanto? X dá 75. Dá ou é igual a, 75, lembra sempre igualdade. 75. Pronto, montamos a conta de um jeito muito mais fácil. Para entender do que essa regra de 3 aqui. Então, 20% de quanto dá 75? 25% de vezes quanto? X dá igual 75. Podemos multiplicar em cruz aqui. No caso, sempre lembrando que tem umzinho aqui embaixo dividindo. Então, fica 25x é igual a 75 vezes 100. Então, a gente pode ver que dá a mesma conta do outro aqui. X é igual a 300. Ou podemos fazer como 0,25. X é igual a 75. Que daí fica x é igual a 75 dividido por 0,25. Que também dá 300. Certo? Então, de novo, mais um exercício de porcentagem de uma quantia. E, de novo, um jeito diferente de fazer. O valor 30 corresponde a quantos por cento de 150? Então, regra de 3, como sempre. Primeira coisa que a gente pode pensar.
Então, de novo, porcentagem e o número. 30 corresponde a quantos por cento de 150? Então, 150 vale 100%, 30 vale x%. Multiplica em cruz, vai ficar 150x, vai ser igual a 30 vezes 100. X vai ser igual a 30 vezes 100 dividido por 150, podemos cortar o zero aqui. Isso aqui vai ser 300 dividido por 15, que dá 20. Então, agora de novo, transformando a matemática, o português em matemática, o valor 30, então, o valor 30 corresponde x a quantos por cento? X por cento, né? Quantos? X por cento divide por 100 de 150 vezes 150, certo? Deixa eu ver se eu fiz, faz sentido o que eu fiz aqui. Na verdade, no caso a gente pode só deixar aqui x por cento, né? Que vai. Então vamos voltar aqui. Como a gente já está trabalhando com porcentagem, não precisa desenhar, colocar o. Fazer assim, para ficar mais fácil de entender. 30 corresponde. Então 30 corresponde é igual a quantos por cento? X. Então a nossa resposta vai sair em porcentagem. Pronto, assim fica, a resposta fica mais claro, né? Então, de 150. Faz sentido? Faz sentido. Agora até eu tô confuso no que eu fiz. Tá certo. Então, x vai ser igual a 30 dividido por 150, corta. 3 dividido por 15, mesma coisa que 0,2, que vale 20%. Certo? A gente, quantos por cento? Então, 20% chegou no valor do decimal. Beleza? Também, aquele jeito que eu estava fazendo, faz sentido? Vamos testar aqui. X% vezes 150. Podemos cortar o zero com zero. Também dá certo. Voltamos para a nossa conta aqui. Multiplica aqui, vai ficar 15x vai ser igual a 300. X é igual a 300 sobre 15, que vai dar 20. Certo? Então, podemos seguir aquela lógica que eu estava fazendo. Desculpa, eu acabei fazendo uma confusão aqui. Então, x, quantos por cento? X dividido por 100, quantos por cento igual está aqui? D, 150. D, lembrando sempre a multiplicação. Então, aqui a gente viu a parte de porcentagem de uma quantia. Agora vamos trabalhar com aumento e desconto percentual. Começando com aumento percentual, uma coisa que ninguém gosta, né? Todo mundo gosta de sempre desconto, mas algumas coisas na vida a gente tem que ter aumento, pode ser aumento de preço e tudo mais. Eu vou passar direto pro exercício e 2 jeitos de resolver, né? Sim, 2 jeitos de resolver. De novo, abraço o que você gosta mais. Meu salário é de R$ 1.200. Ao receber uma promoção, tive um aumento de 15%. Qual é o meu novo salário? Então, raciocínio. Ganhava o X, tive um aumento, vou chegar a ganhar Y. Preciso calcular esse aumento. Então, primeiro jeito de fazer. A gente acha quanto vale 15% de 1.200. Como a gente pode fazer? De qualquer jeito que a gente fez no exercícios anteriores. 15% de 1.200. Podemos cortar o zero aqui, cortar o zero aqui. 15 vezes 12, 180. Então, eu recebi um aumento de R$ 180. Qual que vai ser o meu novo salário? O novo salário vai ser igual ao antigo, mais aumento. Então, meu novo salário vai ser igual a
1.200 mais 180. R$ 1.380, certo? Então, calculamos 15% de 120 e somamos com o salário antigo para achar o novo. Outro jeito de exercícios com aumento percentual, que é o jeito que eu recomendo para quando a gente for trabalhar com matemática financeira. A gente não vai ver isso nessa aula, mas é uma formulinha, né, entre aspas, que a gente usa em mais matemática financeira, que vai ficar mais fácil para entender depois. Mas, de novo, pode resolver do jeito que quiser. Ah, Guti, eu quero resolver, achar 15% por regra de 3. Posso? Pode, sem problema. Eu só fiz esse jeito, que é o jeito que eu mais gosto de fazer, mais fácil de achar. Porque a gente transforma português em matemática. Acho que fica mais fácil de ler, né? Então, mesmo exercício, só que de outro jeito. Como eu posso resolver isso? Então, se eu ganhava 1.200, meu salário é 100%, né? Ganhava 1.200. Quanto que eu vou receber de aumento? 15%. Então, eu vou receber agora não mais 100%, mas eu vou receber 100% mais 15%. Então, eu vou receber 115% do meu salário antigo. Então, eu tenho que achar quanto que é 115% de 1.200. Faz sentido? Vamos tentar explicar de novo. Eu ganhava 1.200, meu 100%. Eu tive um aumento de 15%. Eu comecei a ganhar tudo isso, certo? 100 mais 15%. Como a gente acha? A mesma lógica desse aqui. Se eu achava dos exercícios anteriores, se deixa eu explicar. A gente pode achar a quantia separada, igual a gente fazia aqui, ou a gente aqui não achava 25% de 75, ou, no caso, 40% de 120, eu vou achar 120%. Por que não? Se eu posso achar para menos 100%, eu posso achar para mais 100% também. Então, voltando para o exercício aqui. Vamos lá, voltando para a lógica. Então, meu salário, resolução 2, isso. Meu salário era de R$ 1.200, ou seja, 100%. Eu vou começar a ganhar agora 100% mais 15%. Então, vou ganhar 115%. Então, eu tenho que achar quanto que é 115% de 1.200. O que eu faço? Manter a mesma lógica que a gente já estava fazendo. 115 por 100 de vezes, desculpa, 1.200. Podemos cortar o zero. 115 vezes 12, 1.380, que é o mesmo resultado que deu anteriormente. Ah, mas como eu posso fazer isso de forma do conta unitária? Eu ganhava 115, lembrando que 115% a gente também pode escrever como 1,15 vezes 1.200, que também vai dar 1.380, certo? Então, desconto agora. Agora eu falei da parte do aumento percentual. Agora vamos falar de desconto percentual, que a gente vai seguir a mesma lógica, certo? Só que agora a gente vai trabalhar com valores menores que 100%, ou nem sempre, né? Então, numa promoção de uma loja de eletrodoméstico, um aparelho de som custava antes R$ 400, teve um desconto de 12%. Qual o valor que o cliente pagará no aparelho? Primeira solução, achar 12% de 400. Qual que é a lógica? 12% de 400, podemos cortar o zero. 12 vezes 4 a gente já viu, que dá 48. Então, o cliente vai pagar 400 menos o desconto, 48. 400 menos 48, R$ 352. Mesma lógica do outro. Esse aqui é a anotação que eu tinha feito. Desculpa, gente, esses problemas técnicos que eu tive na aula aqui. Mas tem mais anotação para baixo. Não precisa cortar, não. Só o spoiler do exercício que eu estava resolvendo ver se estava certo. Então, aqui, desconto percentual, resolução 2. Então, qual que é a mesma... Podemos seguir agora a mesma lógica do aumento.
Antes, o produto custava 400, ou seja, 100%. Então, ele custava 100%, teve um desconto de 12%, ele começou a valer 100% menos 12% dá 88%. O que a gente faz agora? A gente acha quanto vale 88% de 400. Então, 88% de vezes 400. Quarta os zeros, né? 100 ou os zeros do 100 por 400. 88 vezes 4, 352. Mesma coisa, podemos ver que dá do exercício anterior, 352. E transformando por unitário, a gente faz 1 menos 0,12 vezes 400. 1 menos 0,12 dá 0,88 vezes 400, que dá 352. Pronto, agora está feita a parte do desconto percentual. Vamos para um exercício. Será que não? Exercício. Beleza, um exercício do Enem. Sei que estão vendo para entrar no Enem ainda, mas vamos trabalhar alguns exercícios de vestibular e tudo mais. O problema do Enem é que tem esses textos gigantescos aqui. Esse exercício, segundo exercício, eu vou tirar. Beleza? Então, Enem 2014. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais. Dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo, especialistas que dos 583 milhões de hectares do país, as cidades e as reservas indígenas, as áreas de preservação, incluindo florestas mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões à pastagem e 80 milhões para a agricultura. Somando as lavouras anuais e as perenes, como café, fruticultura, somando as lavouras anuais perenes como café e fruticultura, De acordo com os dados apresentados, qual o percentual corresponde à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro? Então, voltando agora à nossa área de aula de razão, né? Qual a área da agricultura em relação à área total? Mas ele pediu porcentagem e tudo mais. Aí que a gente usa nossos conhecimentos de porcentagem, né? Então, a agricultura, ele diz que vale 80 milhões. Vou chamar de 80 mil. E o total, 853 mil. Certo? Qual que é o problema do Enem de novo? Essas continhas chatas de fazer. Então, vamos dividir 80 milhões por 853. Na verdade, a gente pode cortar os milhões aqui, né? Então, vai ficar 80 dividido por 853. Então, dá para dividir 80 por 853? Não dá, então faz 0, 800 dá para dividir por 853? Ainda não. Então, mais um 0 e um 0 aqui. 8.000 por 853 dá? Agora dá. Então, 853 vezes 9, que eu já fiz, por isso que eu faço aquelas continhas antes, né? 853 vezes 9 dá 7.677. Então, 8.000 menos 7.677 dá 323. Quando a gente falar, beleza, tem que ficar continuando conta tudo mais, na verdade, não. Porque a gente olha as alternativas. Quanto que é 0,09, né? 0,09 é 9%. Agora a gente olha as alternativas. Pode ser A? Não pode ser A. Pode ser a B? Também não pode ser a B, porque 32 e 28 está muito longe. 10,7 também pode ser? Também não, porque ele já deu 9% aqui. A gente poderia ficar em dúvida entre
o 8 e o 8,90 e o 9,4. Mas como ele deu aproximadamente, vai dar, provavelmente nessa conta, vai dar uma dízima, né? Porque o Enem gosta que você fique fazendo conta. Então, 853 dividido por 80 dividido por 853, desculpa, vai dar mais ou menos 0,937 tudo mais. Então, na verdade, a gente só precisaria fazer mais uma vez a conta para ver que dá o 3 aqui e terminar o exercício, certo? No caso, então, esse é o exercício do Enem. A gente viu que a gente pode usar razão e porcentagem no mesmo exercício. Então, gente, agora começando a última parte da aula, vamos falar sobre equação de primeiro grau. Então, já começando com a ideia aqui de, coloquei essa imagem para representar bem, uma balança. Então, sempre quando a gente fala de equação, a gente vai lembrar de igualdade, né? Tem um lado direito tem que ficar igual ao lado esquerdo, e elas têm que estar sempre equilibradas. Então, eu coloquei essa balança para representar. Agora eu vou começar a explicar aqui. Definição de equação. Equação de primeiro grau, desculpa. É uma expressão matemática expressada por uma igualdade, na qual possui uma ou mais letras, que a gente chama de incógnitas, e números. Então, exemplos. 7x mais 14 é igual a 49. Por enquanto, ignorem esse umzinho aqui. Então, e 4y mais 12 é igual a zero. Esses aqui são dois exemplos de equações de primeiro grau. Temos números e letras, né? A letra, no caso, é o x e y, que a gente conhece como incógnita. Incógnita é o que a gente não sabe, né? Então, e a explicação desse expoente 1zinho aqui. Então, o expoente 1 em cima da incógnita define que é uma equação de primeiro grau. E observação que não precisa colocar o número 1. Então, se a gente tivesse x² é uma equação de segundo grau, que a gente vai ver só na aula da semana que vem, se eu não me engano. A gente vai ver sobre a equação de segundo grau, mas como é primeiro grau, a gente só tem umzinho aqui, na verdade a gente sempre esconde ele. Lembrando, igual, por exemplo, raiz quadrada. Raiz quadrada, a gente pode colocar o 2 ou omitir ele. Então, no caso, a gente sempre omite na equação de primeiro grau. Motivação da equação no primeiro grau. Encontrar o valor da incógnita para que a expressão da esquerda fique igual à da direita. Então, 6z mais 24 vai ser igual a 12. A gente tem que achar um valor para dizer para que tudo isso dê 12, né? 6z mais 24 dê 12. Então, a gente precisa achar o valor de z para que ele fique igual a 12. Essa daí. Lembrando sempre da ideia da balança. Agora, alguns outros conceitos. Conceitos de raízes. As raízes de uma equação são as soluções encontradas para ela. Conjunto de solução. Conjunto de solução, o conjunto verdade da equação, o conjunto que possui todas as soluções ou raízes de uma equação. É representado pela letra S e as chaves, né? Então, a solução é igual, daqui vai ter um número x, y, z. No caso, a dica é, equação de primeiro grau sempre tem uma raiz. Então, vai ter um resultado. Como a gente resolve? Então, dada a equação, 3 que multiplica x menos 5 menos x, menos 3 que multiplica 1 menos 2x, é igual a 42. Lembrando sempre dos parênteses, né? Então, 3 vai multiplicar 5 menos x, e o 3 vai multiplicar 1 e menos 2x. Vai ser igual a 42. Primeira coisa é fazer a distributiva. Então, a gente vai multiplicar tudo que está de fora do parênteses por que está dentro. Então, isso vai ficar 3 vezes 5, 15. 3 vezes x, 3x. Menos 3 vezes 1 vai ficar menos 3. Menos 3 vezes menos 2x, menos com menos dá mais 6x. Tudo isso dá 42. Agrupar letras com letras, números com números. Ou seja, vamos somar aqui, no caso, menos 3x mais 6x vai ficar dar 3x. 15 menos 3 mais 12 vai dar igual a 42. Isolar a incógnita, ou seja, que é deixar letras de um lado, números do outro. Então, 3x mais, no caso, mais nada, vai ser igual. O 12, para o outro lado, a gente vai passar subtraindo. Então, 42 menos 12. 3x vai ser igual a 30. Então, passar dividindo.
o quê? Número que está multiplicando a incógnita. Então, vai ficar 3 vezes x, isso é igual a 30. Passa o 3 dividindo, faz a setinha aqui, vai ficar x é igual a 30 sobre 3, que é igual a 10. Então, a gente poderia escrever aqui, conjunto de solução dessa equação é 10, certo? Então, se vocês quiserem testar, a gente pode só substituir 10 aqui e 10 aqui e ver que o resultado dá certo. Então, alguns exercícios de aplicação. Primeiro exercício, achar qual é a raiz. Então, ou seja, achar o valor de x para que isso dê a igualdade, né? Então, 50 mais 3x menos 4, aí vai ser igual a 2 vezes 3x menos 4 mais 2. Mais 26, desculpa. Lembrando que aqui na frente do parênteses tem um umzinho, né? Esse parênteses, na verdade, nem precisava estar aqui. A gente pode só ignorar ele, porque não tem nenhum número multiplicando ele. Então, fica 50 mais 3x menos 4 vai ser igual a... Faz a distributiva, 2 vezes 3, 6x, 3x no caso, né? 2 vezes 3x dá 6x, 2 vezes menos 4, menos 8, mais 26. Agrupa letra com letra, número com número. 50 menos 4, 46, mais 3x vai ser igual a 6x, 26 menos 8 dá 26 menos 8 dá 18, mais 18. Agora a gente isola as incógnitas. Então, passo o 6x para o outro lado subtraindo, então vai ficar 6x mais 3x vai ser igual a 18 menos 46. 6x menos 6x mais 3x menos 3x vai ser igual a 18 menos 46. 18 menos 46 dá menos 28. A gente pode multiplicar tudo isso por menos 1. Vai ficar 3x é igual a 28. X é igual a 28 terços. Ah, Guti, deu um número estranho aqui. Tá certo? Tá, não é porque deu a fração que quer dizer que tá errado. É só seguir o raciocínio. Assim, é um pouco mais difícil fazer essa conta, mas a gente pode substituir os x por 28 terços e ver se dá certo, se um lado fica igual ao do outro. Lembrando da balança, se um lado ficar igual ao do outro, quer dizer que o nosso resultado deu certo. E agora, um exercício que eu acho que é o mais importante, é saber construir uma equação de primeiro grau, que é transformar um texto que está aqui em matemática, né, numa conta, para daí depois fazer a conta, a gente resolve ela. No caso, acho que a parte que eu falo para os meus alunos é que a parte mais difícil do exercício é essa, ler e interpretar o exercício. Depois que a gente monta a conta, o resto fica de boa. Então vamos ler devagar e grifando o que a gente acha importante. Em um concurso, os participantes devem responder um total de 20 questões. Então, já deu um total de questões. Para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos. Para cada resposta errada, ele perde 2 pontos. Determine o número de acertos e erros. Na verdade, só de acerto, né? Porque aqui eu só coloquei as questões de acerto. Então, só acertos que um candidato obteve quando ele totalizou 35 pontos. Fala, beleza, tem um monte de informação aqui. Como a gente divide? A gente pode dividir que o total de pontos vai ser igual a 35 pontos. O total de questões, pô, total questões, vai ser igual a 20. O que a gente quer saber? O número de acertos. Então, eu vou chamar de x. X é igual ao número de acertos. Beleza, agora o que a gente faz a nossa conta? A gente sabe que a cada resposta certa, então cada número de acerto, ele ganha 3 pontos. Então, vamos escrever a equação de primeiro grau dos pontos, né? Porque ele deu o total de pontos e ele quer saber quantos acertos teve, deu quantos pontos ganha por acerto e por erro, né? No caso, perde por erro. Então, ele sabe que a cada 3, ganha 3 pontos por resposta certa. Então, vamos lá. Cada resposta certa, número de acertos, ele ganha 3 pontos. Então, 3 vezes x. A gente quer saber quanto que ele pontuou. Menos o que ele errou.
Então, menos 2 vezes. Por que 2? Porque cada vez que ele erra, ele perde 2 pontos. E quantas questões ele errou? A gente não sabe, né? Só que a gente vai pensar assim, se ele acertou X questões e o total da prova era 20, então todo mundo concorda que se ele acertou X e o total era 20, o que ele errou é o total menos o que ele acertou, certo? Então é o total menos o que ele acertou. Então, 20 menos X vai ser o número de erros. Só deixar anotado aqui para ficar mais fácil de lembrar, né? De onde veio esse 20 menos x. E por que 20 menos x? De novo, se x é o número de acertos e 20 é o total de questões, na prova ou você acerta ou você erra. Então, se ele tem 20 no total, ele acertou x, o que ele não acertou, ele errou. Então, 20 menos x é o total que ele errou. Isso aqui vai dar o quê? 3 vezes x, ou seja, quantos pontos por pontos acerto? Ó, pontos acerto. E menos 2 vezes 20 menos x vai ser o pontos de erro. Certo? Então, quanto que ele acertou menos o que ele errou, deu o total de pontos, 35. Então, eu só vou escrever a equação aqui embaixo para ficar mais claro. Então, a gente fez a equação. Achou quantos pontos ele fez acertando? 3 vezes x. Achou quantos pontos ele perdeu errando? 20, 2 vezes 20 menos x. Isso tudo deu 35. Então, 3x menos 2 vezes 20 menos x isso é igual a 35. Espero que todo mundo tenha achado, acompanhado o raciocínio, né? Então, não consigo perguntar se vocês entenderam ou não. Esse é o triste da aula ser gravada, mas é o que a gente consegue fazer, né? Então, 3 menos x menos 2 vezes 20 menos x, que é as questões que ele errou, é igual a 35. Como a gente faz? Faz a distributiva aqui. 3x menos 2x vezes 20 menos 40. Menos com menos dá mais. Mais 2x vai ser igual a 35. Vai ficar 5x menos 40 vai ser igual a 35. 5x vai ser igual a 35 mais 40. 5x é igual a 75. X vai ser igual a 75 sobre 5, que dá 15. Então, 15, o que? Acertos. Por quê? Porque x é o número de acertos, né? Então, 15 acertos. E essa aqui foi minha aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Depois dá para rever o vídeo, assistir mais devagar, mais rápido. E boa trilha. Eu vou aparecer mais uma aula na semana que vem, só no comecinho. Então, é isso. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima.